Oi pessoal, tudo bem? Aqui é André do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Vamos para mais uma história. Hoje vamos para a história da irmã Quindim. Ela mandou o relato dela e eu vou ler esse relato para vocês agora, tá? Vamos lá. Antes de começar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se você puder e quiser, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para ajudar mais pessoas a saírem dessa seita. Vamos lá então para o relato da irmã Quindim. Então ela fala aqui: quando eu nasci, eu já nasci nessa seita. Então, de qualquer maneira, eu sempre fui obrigada a ir às reuniões, pregar no campo e essas coisas malucas. Desde criança, eu sempre fui ensinada que comemorar aniversário, Natal, Páscoa e outras festividades eram totalmente errado. Eu sempre fui proibida de assistir alguns desenhos e sempre assisti escondido dos meus pais. É bem importante ressaltar que a minha família paterna sempre foi testemunha de Jeová. Então eu realmente não tinha para onde fugir. Desde criança, eu sempre tive várias dúvidas, mas sempre quando perguntava era refutada de alguma maneira. E sempre me diziam que eu deveria ficar quieta e que eu tinha que ter limites de pensamento. Então veja, né? Você quando nasce numa seita, né? Você tem realmente a sua capacidade de, duvidar das coisas, de questionar as coisas muito castrada de você, né? Porque lá você não pode fazer muitas perguntas. Lembre-se que isso é uma característica, né, de seitas. Você não pode questionar muito as coisas porque as crenças daquele grupo são tão fracas, né? Não se sustentam, que quando você começa a fazer muitas perguntas, você vai perceber que não faz muito sentido. Então, você não pode questionar. Isso é proibido, né? E é tirado de você quando você é uma criança que nasce lá dentro. Muito bem. Quando eu fiz meus 8 anos, virei uma publicadora. Sempre ia ao campo com meu avô. Eu não lembro de pedir para ser uma publicadora, mas me lembro do meu pai falando que eu tinha que seguir aquilo, já que eu era obrigada. Eu tinha 2 motivos para seguir naquela organização. Número 1, eu queria agradar e ser o orgulho da minha família. É importante ressaltar que minha avó tem 2 netos. O meu primo mais velho se despertou há muito tempo e, se eu não me engano, já saiu da organização quando tinha uns 12 ou 13 anos. E por conta daquilo, eu queria de alguma forma ser o exemplo da minha família, como a garotinha que prega para as pessoas, a menina certinha. Pois é, né? Então você veja aí, ela questionava, mas daí tiraram esse senso dela, e como o primo dela despertou, né, há muito tempo, tinha despertado, ela queria ser o orgulho da família dela, né? E eu entendo isso, porque mesmo a gente tendo aquele sexto sentido, né, vamos dizer assim, sabe, a nossa intuição dizendo, olha, tem alguma coisa errada nesse lugar, a gente quer deixar a nossa família orgulhosa, né? Porque são as pessoas que estão ao nosso redor, é a nossa família, poxa. Então a gente quer deixar esse pessoal orgulhoso, né? O segundo motivo que ela dá aqui é que ela tinha realmente medo daquelas coisas que eles ensinavam. Eu me lembro de chorar em um congresso quando eles haviam feito um discurso falando que o Armagedon estava perto. Eu lembro que nessa época eu comemorei um aniversário de uma amiga minha na escola. Eu lembro que eu tinha medo de ser destruída, então eu chorei muito e implorei em orações para não ser destruída por Deus. Então veja bem, você crescer com medo de comemorar um fucking aniversário, entendeu, gente? É isso, sabe? É isso. A pessoa não tem direito a uma coisa tão simples, né? Que, como eu sempre digo, que Deus é esse, tão narcisista que ele fica chateado se você comemorar um aniversário, uma coisa tão boba, tão banal, né? Mas lá dentro você cresce aterrorizado com isso. Então, ela diz que com 10 anos decidiu se batizar. Olha aí, uma pessoa de 10 anos de idade se batizando, e depois eles têm a cara de pau de dizer que eles não batizam crianças, né? Que eles não batizam bebês, perdão. Que antes era não batizamos crianças, mas quando eles viram, né, que era uma forma também de prender as pessoas para sempre naquela organização, porque veja bem, se você se batiza com 10 anos, gente,
né? Você se batiza criança ou adolescente, você é uma pessoa naquela época, você ainda está se formando, você não deveria ter que tomar uma decisão tão grande quanto essa, que pode mudar a sua vida. Mas eles permitem justamente porque eles sabem que, uma vez que a pessoa está batizada, eles têm a pessoa lá dentro para sempre. Porque ou você continua ou você vai perder os amigos e a sua família também, porque vão parar de falar com você, vão te ostracizar. Entendeu? Então é isso, né? Isso aqui você vê então que eles batizam uma criança de 10 anos. Sabe? É um absurdo. Quando eu penso agora, olha que eu me batizei com 16, né? Eu não estava nem tão nova assim, mas também ainda não tinha idade legal para decidir sobre uma coisa tão grande quanto um batismo lá dentro das Testemunhas de Jeová, sabe? Eu realmente não queria aquilo. Eu sabia que iria sofrer muito com tudo aquilo, mas decidi aceitar como se fosse uma prisão, como se fosse o meu destino. Eu realmente não me lembro muito sobre como foi o processo do batismo, mas me lembro de ter conversado com 3 anciões no total. Eu lembro que fiquei muito nervosa, já que aqueles anciões eram bem rigorosos e também importantes para a organização. Eu me batizei em 2018, já fazem 4 anos. Perdão. Então, ela se batizou recentemente, em 2018, são o quê? 4 anos, né? Ao mesmo tempo que eu vim para a Holanda, eu vim em 2018, 4 anos. Então, foi recente, né? Após meu batismo, começou a minha vida dupla. De uma forma ou de outra, eu sempre escondia tudo. Todos os meus sentimentos eu guardava para mim mesma, com medo de ser desassociada por eles. Eu sofria bullying na escola, não porque eu era testemunha de Jeová, e sim porque eu era muito boba para a escola. Eu sempre guardei o bullying que sofri. E só soltei a bomba em 2020. Mesmo assim, tive alguns comentários um pouco estranhos da minha família. Minha avó materna, por exemplo, disse: se você adorasse a Jeová da maneira certa, você não sofreria por tudo isso. Eu lembro que chorei muito escondida e mudei muito com o decorrer dos anos. Eu agradeci muito pela pandemia ter começado, pois não podia pregar para as pessoas de casa em casa. Então, olha, né, gente, a pessoa lá dentro tá numa situação tão horrível que a pessoa fica... tem um certo... Não é que seja uma coisa boa, a gente sabe que a pandemia foi uma coisa horrorosa, tá? Mas a gente diz, nossa, tá acontecendo essa bosta, mas pelo menos eu não tenho que ir pro campo, sabe? A pessoa pensa assim, porque é horrível você ser obrigada a fazer aquele serviço, cara, assim, é bizarro demais. Mas, de novo, não estou aqui diminuindo o que foi a pandemia. Muita gente morreu e, obviamente, ninguém desejaria que isso acontecesse, tá? É apenas tá no inferno, abraço capeta, mais ou menos assim, no sentido de, pelo menos eu não tenho que ir pro campo, pelo menos eu não tenho que encher o saco dos outros na porta das pessoas, né? Mas ela continua aqui. Quando eu fiz 11 anos, eu ainda sofria bullying na escola. Lembro dos meus pais serem desassociados. Não sei o real motivo do meu pai ter sido desassociado. Deve ser algo muito grave para ele não ter me contado. A minha mãe também foi desassociada, uma semana depois do meu pai. Não sei, mas se eu não me engano, o meu pai traiu a minha mãe e de alguma forma minha mãe deve ter se revoltado e tentado fazer alguma coisa contra ele. Realmente não sei nada sobre isso. Meus pais voltaram para a organização normalmente, mas a minha mãe não ficou por muito tempo. No ano de 2022 foi o ano mais louco da minha vida. Tá sendo, né? O ano de 2022 ainda tá acontecendo, hein? Irmã Quindim. Aí ela falou aqui, né? Foi o ano mais louco da minha vida, foi um ano cheio de mudanças. Já que eu tinha uma vida dupla, eu comecei a namorar na escola. A única pessoa que sabia sobre aquilo era a minha prima, que, por sinal, os seus pais são testemunhas de Jeová. Minha prima contou sobre o meu namorado. Eu lembro que fiquei por exatamente 1 hora sendo interrogada pelos meus pais. Então, sim, né, gente? Lá dentro existe a cultura da caguetagem. Lá dentro tu tem que caguetar. Se você souber que alguém está fazendo alguma coisa errada e você não contar,
Você vai perecer no Armagedon, a pessoa vai perecer porque errou e você porque sabia e não contou. Então, por isso que a prima dela falou, né, foi lá e contou. Aí você imagina a pessoa ser interrogada pelos pais, ser envergonhada pelos pais, só porque tá com um namorado na escola, uma pessoa que, sabe, tá na idade sabe, ter namoradinho, essas coisas assim. Ao invés de guiar e conversar, não, né? É pra envergonhar e a pessoa, né, ficar totalmente traumatizada por uma coisa que deveria ser muito normal, sabe? Mas enfim, eu conversei e chorei muito, implorei por perdão. Eu lembro de ter ficado com muito ódio das testemunhas de Jeová por não permitir o namoro como mundanos, já que eu realmente gostava muito daquele garoto. A minha mãe não morava em outro estado, e de vez em quando, a minha mãe morava em outro estado e de vez em quando ia me visitar. Quando ela foi me visitar, minha prima soltou essa bomba para ela. A minha mãe já estava afastada da seita maluca quando veio me visitar. Ela decidiu me levar para morar com ela. A minha mãe mora com as minhas tias maternas que não são testemunhas de Jeová. Quando vim morar aqui, comecei a me afastar e a pesquisar sobre as testemunhas de Jeová. Descobri tantas coisas horríveis e não quero mais ficar nesse lugar horrível que não tem amor, onde eu era infeliz. Minha mãe hoje em dia está esperando ansiosamente para buscar o meu irmão. Quando ela finalmente buscar o meu irmão, ela irá sair da religião. Eu tenho planos de sair, mas sei que o meu pai ficará muito chocado sobre esse assunto e a minha família paterna também ficará. Então vou esperar mais um pouco. Tenho 14 anos e eu sinto que tive um tempo da minha vida desperdiçado por seguir essa seita. Fico muito feliz em saber que terei outro estilo de vida, serei a pessoa que eu realmente sou. Essa é a minha história, um pouco louca com altos e baixos, mas é a vida. Quando eu sair oficialmente, não sei o que irei seguir, mas agora não acredito em nenhum Deus. Não consigo acreditar em nenhum Deus, não consigo acreditar em nenhuma religião, em nenhuma Bíblia impressa. Então, essa foi a história da irmã Quindim, né? E aí, gente, eu fico muito feliz de saber que ela saiu, né, aos 14 anos. Então, assim, óbvio, né? 14 anos já é suficiente para deixar a pessoa com um trauma. Porque, inclusive, pelas situações que ela passou e tal, de ser forçado, por simples fato de você ser forçado a seguir aquilo porque os seus pais querem que você siga, já é uma grande coisa. Mas, assim, de todas as formas, ela conseguiu sair ainda cedo, né? Com 14 anos. Então, assim, ainda vai dar para aproveitar bastante a vida dela. Eu fico muito feliz com isso. E sobre essa questão, né, de Deus e religião, eu até mandei um e-mail para ela dizendo, olha, continue pesquisando e, né, pesquise em todos os lugares, né? Veja e tire suas próprias conclusões, né? Sobre a questão de se Deus existe ou não. Enfim, continue pesquisando. Mas é isso, pessoal. Essa foi a história da irmã Quindim e a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!